Oi, pessoal, boa noite. Oi? Oi, amiga. Oi. Oi, pessoal, boa noite. Oi, Rafa. Oi, Lu. O pessoal tá entrando. Vamos aguardar mais uns minutinhos, alguns minutos, amiga, para a gente já iniciar aqui. Hoje nós vamos falar sobre um tema interessantíssimo sobre o sentido do trabalho. A Nossa, mas Lei, que é a aí. nossa convidada especial, vai contar um pouquinho da trajetória dela, como foi encontrar um sentido no trabalho, como foi esse processo de descobrir os talentos, descobrir de fato a causa que ela veio fazer nesse mundo, como ela contribui, né, com as pessoas através do propósito dela. O pessoal está entrando aqui. Lê. Oi? Oi. Tá tudo bem aí? Tá travando um pouquinho a sua internet? Tá travando? A sua imagem um pouquinho. Ah, tá. Eu vou tentar Aí, não agora mexer sim. muito. Agora Acho que eu que sim. tô parada mesmo. Não, mas aqui está um pouquinho carregando. Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir e ver a Eliara aí? Oi, Lê. Oi. Tá travando um pouquinho. Muito ou pouco? A Rafa está ouvindo, vendo, a Tati também. Ah, tá certinha. É só que eu Ah, acho tá que. ok, amiga. Então pode É, ser eu alguma coisa tô. aqui para mim. Deixa eu tentar tirar isso aqui. Pessoal, então nós vamos falar um pouquinho hoje da trajetória. A Lê vai contar um pouquinho da história de vida dela, como ela encontrou sentido no trabalho que ela faz hoje. Lê, iniciando, obrigada por você topar fazer essa live comigo. Eu sei que é um desafio tanto para mim, para você estar aqui, né? Então, muito obrigada. E para vocês, eu peço que vocês fiquem até o final, porque eu tenho um grande presente aqui para vocês que eu vou falar no final dessa live. Lê, se você quiser se apresentar. É, eu que agradeço pelo convite, né? É, eu sou a Eliara, né, de Eloy Mendes, e atualmente eu sou fotógrafa. Legal, legal. A Lê tá em Minas Gerais, a nossa terrinha tão querida, né, Lê? A Mutuca. Legal. E no final, mais no finalzinho, pessoal, a gente vai deixar mais ou menos uns 10 minutos para vocês deixarem perguntas ou algum tipo de dúvida que vocês têm durante essa live. Lê, vamos começar então a contar um pouquinho da sua trajetória, como você era antes, como você está hoje, quais foram as mudanças que você obteve com o autoconhecimento. Por onde que eu posso começar? Por onde você quiser, bonita. Quer começar a contar um pouquinho da sua história antes de ser fotógrafa? É, então, o começo foi porque a minha tia tinha uma câmera, né? Aquelas bem pequenininha, e foi o primeiro contato que eu tive. E desde então aí eu quis uma e comprei uma parecida com a dela. Aí começou. Eu tirava foto de tudo, de todo mundo, da paisagem, da natureza, e fiquei assim por muito tempo. E depois passou um pouco, eu parei de fotografar e acabei vendendo essa primeira câmera que eu tive, né? E aí passou um tempo, eu parei e esqueci. Ficou esquecido essa vontade que eu tinha, esse gosto, né, que eu tinha. Até então, você já sabia, você já tinha esse brilho no olhar que nós chamamos, quando nós de fato conectamos com o nosso propósito, a nossa causa, parece que dá um brilho no olhar, aquele frio na barriga. Você já tinha isso ou ainda não? Ainda estava Não, eu despertando essa gostava vontade? muito. Não, eu gostava muito, mas ainda não tinha todo esse brilho, não. Mas eu gostava muito, mas ainda não.
Ainda não tinha, não. Legal. E aí, depois, após essa primeira que eu vendi, né? Só que agora ela voltou, minha madrinha, eu vendi para minha madrinha, ela me deu de presente. E aí eu tenho ela aqui guardada. E Que aí, depois legal. dessa primeira, aí eu tive de novo essa vontade, depois de um tempo. Aí eu comprei uma outra, que é uma semi-profissional. Isso foi em 2013, eu acho. E aí, naquela época, como as coisas eram mais difíceis, eu acabei não tendo muita força de vontade. Tipo, era como era mais difícil, curso para fazer curso, aqui não tinha curso, a internet não era como é hoje. Eu fiz algumas fotos, fiz batizado, fiz ensaio, mas eu não tive tanta força de vontade assim e acabei desistindo de novo e vendendo essa câmera por ela ficar muito tempo parada. Aí assim, é a primeira vez que eu desisti, né? Porque na primeira câmera era só um hobby. E na segunda eu já tive a vontade de ser fotógrafa, só que eu não tive a força de vontade necessária para correr atrás. E aí foi onde eu Uhum. vendi. Legal. Então, pela segunda vez, você afastou de fato do seu propósito por desafios ou coisas na vida. Sim, afastei. Mas aí nessa segunda vez, Lê, como que despertou essa vontade? Você falou assim, não, aí eu vendi, mas eu já queria fazer isso. Como que você percebeu essa vontade em você? De novo, você fala pela terceira vez? Pela segunda vez, isso. Ah, pela segunda vez eu não lembro. Eu lembro que eu via muito fotógrafo, via a câmera. Quando eu via a câmera de alguém, assim, na rua, que fosse, qualquer lugar, eu ficava muito olhando, eu ficava, tipo assim, eu ficava louca, assim. Eu falava, nossa, eu quero uma câmera. E aí foi aonde que eu descobri. Que Que eu legal, via, assim, eu falava, ah, eu quero uma dessa. Foi mais por isso. que legal. É muito incrível quando a gente percebe dentro de nós, né? A questão da conexão com os talentos, porque nós já nascemos com diversos talentos e no decorrer da nossa vivência, da nossa jornada, nós podemos despertar os nossos talentos, né? O que é talento? É uma maneira natural de você pensar, sentir, comportar, mas aquilo que dá muita vontade, que você faz algo e você nem sabe como você faz, de tão natural. E aí, às vezes, as pessoas perguntam assim: nossa, como você fez isso? Isso é talento. E é incrível como está conectado com as nossas histórias, né? Desde a infância, desde os primeiros pensamentos, das primeiras vontades, dos primeiros objetivos de vida. E conforme vai passando o tempo, né, a nossa vida, a gente vai esquecendo das nossas raízes anteriores, né? O que a gente tem de talento que dá para a gente olhar para o nosso passado e conectar agora, porque todos nós temos um talento natural. Todos nós temos uma vontade muito grande, mas às vezes a gente acaba se afastando, né? Então é incrível, é muito isso, Lê, que você contou. É reconectar com a sua infância, com a sua adolescência e descobrir isso, né? Para aí começar uma jornada. E como que foi esse meio? Como que foi a terceira câmera que você comprou? Então, aí a terceira câmera foi questão de eu estava trabalhando numa empresa, né? A empresa é ótima, tudo, mas eu estava muito cansada. Eu sempre quis mais para mim, né? Não queria só trabalhar em uma empresa ou em algum lugar. Eu queria mais, eu queria fazer uma coisa que eu gostasse. E aí foi quando eu iniciei o processo, né? Com você. E aí a gente fez a sessão, né? E eu ficava, mas o que eu gosto? Eu não gosto de nada, eu não sei fazer nada, e não sei. E aí a gente ficou alguns dias, né? Foi umas duas, três sessões, né? Não lembro ao certo. E aí eu falava, gente, mas eu não gosto de nada, o que eu vou fazer? E aí você começou, né, a perguntar pra mim, mas o que você gosta de fazer? Aí eu lembro, a única coisa que eu lembro que não era fotografia, que eu falei, eu gosto de dirigir.
Só isso. E aí depois eu falei fotografia. Aí você falou, ah, é isso? Aí eu, nossa, eu fiquei viajando. Eu falei, nossa, é isso mesmo. E como que eu me esqueci? Foi aonde eu lembrei. Eu falei, nossa, é isso o tempo todo. E eu não sabia. E eu tava adormecida. Meu sonho, né, na verdade, porque sempre quis, sempre gostei, sempre fotografei todo mundo. Tirava mais foto das pessoas do que de mim mesma. De mim mesma eu nunca gostei. Agora eu gosto. Antes eu não gostava. Mas sempre gostei e tava adormecido em mim. E aí eu lembro que na hora, assim, eu falei, nossa, é isso mesmo. Meu coração já acelerou e nossa, eu fiquei muito emocionada de descobrir que era isso que eu gostava, que era isso que eu queria. Foi muito, nossa, foi muito bom. Que legal, legal. Muitas vezes, Lê, nós procuramos resposta muito fora, né? Fora de nós, ou a gente olha a pessoa e fala assim, ah, é legal o que ela faz. Eu acho que eu vou fazer igual. Mas o principal, a gente esquece que é olhar para dentro de nós, entender o nosso processo de autoconhecimento. Então, o processo de autoconhecimento é isso. É você olhar para dentro de você, conectando com de fato quem você é, como você se comporta, como são suas emoções, quais são seus talentos, seus valores, e assim conectar para ver como eu vou oferecer isso. É muito incrível que o caminho, né, do processo do autoconhecimento é muito isso, é ser, você é algo, você é talento, enfim, e você começa a lapidar todo o processo de evoluir, né, que é a evolução. E depois servir, porque não adianta nada você ser e evoluir, e se você não contribui isso para a sociedade de alguma maneira, né? Como eu vou encontrar, como eu vou conectar a minha causa, o meu propósito no mundo para servir em prol dele, né? Porque é muito isso, a causa, propósito, e é incrível essa maneira que você encontrou, né? A maneira de você ser, que você tá evoluindo aí, você tá mais ou menos um ano, né? Eu comecei, eu nem esperei comprar equipamento, porque quando a gente começou a fazer as sessões, o processo, né? Eu não tinha câmera, eu não tinha condições, eu não tinha nada. Eu só sabia o que eu queria. E eu não esperei eu ter equipamento, eu não esperei nada. Eu comecei a estudar. Foi em 2018, no mês 5 de 2018. Comecei a estudar ali. Então, eu estou estudando desde então. Mas que eu comecei a fotografar faz um ano e pouco. Legal. É muito isso. Você não prendeu no como. Como eu vou fazer isso? Que é onde a maioria das pessoas param. Elas têm um objetivo, um sonho, um talento muito forte dentro delas. E aí elas se prendem muito. Mas como eu vou fazer isso? E aí se Sim. apega a processos, se apega a coisas. E isso vai passando. Toda aquela vontade, se ela não tiver um porquê muito forte, que hoje o que nos movimenta, né, são os nossos porquê. Por que eu quero ser fotógrafa? Porque eu quero Sim. trabalhar com autoconhecimento. Então, se isso não estiver muito latente, muito forte dentro de você, você por algum momento acaba desistindo, porque a vida vem com os desafios, né? E é incrível toda essa trajetória, você não ficar muito preocupada com como eu vou ser fotógrafa. Sim, e eu lembro que assim, na verdade, você que me ajudou, né? Porque eu falava, mas como que eu vou fazer? Eu não tenho R$ 1, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, como que eu vou fazer? E aí a gente fez, né? Fez todo o processo. Eu peguei e abri mão de muita coisa, eu deixei de fazer muita coisa, tudo para isso, tudo para conseguir, né? Meus equipamentos, os primeiros equipamentos, e foi muito rápido. Bastou eu abrir mão de algumas coisas que as coisas começaram a acontecer. Porque quando a gente quer de verdade, as coisas vêm. A gente vai atrás, Acontece, batalha né? e vem. Vem. E como que foi Tem esse que ver. processo para você? Ele abrir mão de algo para ter algo? Como que foi isso? É, assim, às vezes eu ficava um pouco assim, chateada, tudo, mas eu sabia que era para um bem maior, para uma coisa que eu queria muito também, entendeu? Eu falo, vou abrir mão agora, mas lá na frente eu posso sair, eu posso fazer as coisas que eu não estou deixando de fazer agora, mas agora é o momento de eu abrir mão para me ter o que eu quero, o meu sonho.
entendeu? E eu pensei, e tipo assim, eu até te falei, eu precisava de ajuda, eu não ia conseguir sozinha, porque eu era muito assim, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho dinheiro, eu colocava muita coisa na frente, muito empecilho. Então, com a sua ajuda, eu consegui ver que não era assim, não era assim difícil. Era desafiador, né? Eu tinha que abrir mão das coisas, eu tinha que planejar, porque eu estava no emprego há 6 anos. Não foi fácil eu chegar lá e pedir conta, falar, eu não vou vir mais, eu quero sair. Eu chorei. Não foi fácil, foi difícil, Né? Conta mas um pouquinho, Lê, como que foi essa transição para nós. Como você se preparou? Quais foram os desafios que você teve consigo mesmo? Porque quando a gente quando nós somos CLT, enfim, quando a gente trabalha numa organização, nós sabemos que no final a gente tem aquele valor, né? E quando nós mudamos, vou empreender, eu vou ser autônomo, enfim, é uma busca constantemente de evolução, né? Você faz o seu próprio trabalho, você faz o seu próprio. O dinheiro é a consequência do que você faz, é a consequência do seu servir. E como que foi esse processo para você de transição? Como que você se preparou? no começo eu sabia que eu tinha que aguentar mais um tempo, né? Porque eu precisava do dinheiro para conseguir comprar os equipamentos e cursos e tudo mais. Então, no começo eu sabia que eu ia ter que ficar um pouco mais. E aí eu fui economizando, fui comprando os equipamentos e fui planejando. E fui planejando quanto que eu tinha que ter para poder sair. Só que aí eu planejei, né? Comprei tudo, tive todo um planejamento. Só que eu não estava mais conseguindo ficar num trabalho, porque eu só pensava na minha missão, no que eu gostava de fazer, que era a fotografia. Porque não tem nada que eu ame mais do que a fotografia. Eu durmo e acordo fotografia. É tudo a fotografia para mim. É porque tá Eu muito nunca forte gostei de para estudar. você. Nunca gostei de estudar. E fotografia eu estudo todos os dias. Todos os dias. E aí foi passando o tempo, eu não lembro quando, acho que foi no meio do ano passado que eu pedi para sair do trabalho. Eu cheguei, eu não estava aguentando mais, né? Porque eu estava no trabalho pensando que eu podia estar fazendo alguma coisa relacionada à fotografia. E aí um dia eu não aguentei mais, eu estava chorando já, e eu peguei e falei, eu não vou aguentar. Já dá para me sair, porque do jeito que eu queria tanto, eu não estava mais pensando em dinheiro, porque antes eu só pensava que eu precisava de um salário, precisava sair, precisava fazer minhas coisas. Aí eu falei, não, agora eu não preciso mais. Eu só preciso fazer o que eu gosto. Eu peguei e pedi para sair e tô bem. Graças a Deus, estou muito bem. Estou muito feliz na minha área. Nossa, tô amando. Não me arrependo. Percebe? Que legal, amiga. Percebe quando nós temos um porquê muito forte? A gente enfrenta qualquer desafio, a gente enfrenta qualquer obstáculo, a gente trabalha, a gente fala, não, vai ser isso, porque é de fato isso. Eu encontrei o meu servir como vai ser, né? E um ponto que a Yara falou, que eu acho muito importante, não significa que todas as pessoas, principalmente vocês que estão assistindo, não significa que vocês precisam sair do trabalho. É você entender se o seu trabalho tem sentido. Ele condiz com os seus talentos, ele te impulsiona, você acorda feliz para ir trabalhar, você se pertence àquela organização, você sente que aquilo é sua casa, então um sentido do trabalho, né? E tem todo um processo de ressignificação. Se não é, o que você tem de talento? O que você tem que você gosta muito em você, que você faz muito bem? Qual é uma organização que tem isso? Ou não, talvez ser empreendedor. Então tem esse ponto, não significa que todos nós temos que ser empreendedor, enfim, é o que você acredita que é bom para você. Não existe certo e nem errado, existem as consequências, existe o caminho que você vai construir. E é muito isso, né, Lê? Verdade. Porque quando você faz o que você gosta, você enfrenta qualquer coisa.
Tipo, eu tinha muito medo de falar, nossa, eu tenho e as contas e as coisas, como que eu vou fazer? E não, você corre atrás, você dá um jeito quando você gosta de verdade do que faz. Você vai atrás. Que Que é o que eu tô fazendo. legal. Lê, qual que foi o momento primordial da sua travessia? Quando você reconectou mesmo com seus talentos e o seu porquê? Como que foi isso para você? Ah, pra mim foi incrível, porque eu não estava muito feliz, eu estava muito triste, para baixo. E aí, depois que eu descobri que era fotografia, eu mudei. Até no processo, né, eu mudei, eu sou uma pessoa melhor, eu tenho mais atenção à família, que eu deixava mais de lado, agora eu sou mais família. Sou uma pessoa melhor também, né? Corro atrás das coisas que eu quero, porque antes era tudo era difícil. Então, nossa, muita coisa mudou. E, ai, não sei, eu tenho vezes que eu choro, assim, de lembrar que eu achei o que eu realmente gosto, porque eu já sempre eu queria alguma coisa, eu sempre quis ter alguma, ser alguma coisa, ter alguma coisa que eu gostasse muito, né? Que eu falava, não, eu quero ter algo mais, que acho que o algo mais eu já tinha, né? Eu só não tinha percebido ainda que era fotografia. Porque quando você faz uma coisa que você gosta, não tem coisa melhor. A gente tem que persistir e seguir os sonhos da gente, porque é muito bom. Tanto que eu sou muito envergonhada e aceitei fazer, porque se as pessoas soubessem o tanto que é bom fazer o que realmente gosta, todo mundo tá fazendo isso agora. A gente tem que ir atrás. Pode ser difícil, pode ser desafiador, mas a gente consegue. Consegue sim. Consegue. É tudo aquilo, né? Tudo que a gente foca, tudo que a gente foca, a tendência é de fato realizar, é de fato conseguir. Agora, se a gente tem foco em diversas coisas, aí vai expandindo, né? A gente não sabe de onde vai focar naquilo, ou se vai focar naquilo, aí acaba se perdendo no meio do caminho. Por isso que é fundamental um processo de autoconhecimento, Lê, que você se permitiu. Porque nisso mostrou de fato que você tinha para contribuir, mas olhando para a sua história. E aí eu me lembro muito quando a gente fez esse encontro, né, de talentos, que a gente foi trabalhando o que você tinha de bom, o que você tinha que você gostava, mas que estava conectava dentro de você, talvez você não tinha consciência totalmente naquele momento, e aí a gente foi interligando, né, o servir, como que eu vou servir? E eu lembro muito, você falou, Thaís, eu gosto de dirigir. Aí eu comecei assim, tá, mas dirigir, o que dá pra gente expandir, propagar para as pessoas? Qual vai ser o servir de dirigir? Lembra? Uhum, lembro. E aí a gente Mas aí, na verdade, eu fui chutando, né? foi. Porque eu não conseguia saber nada que eu gostava. Eu, tipo assim, mas eu não gosto de fazer nada, eu não sei fazer nada. Exatamente. Então é fundamental isso, é fundamental parar e olhar para dentro de você, seja num processo de autoconhecimento, com um coach, um terapeuta, enfim, o que você quiser, porque existem vários tipos de terapia, várias ferramentas, vários caminhos para você evoluir, mas se perguntar o que eu tenho hoje de bom que eu faço, que eu gosto, que eu percebo que eu estou em estado de flow, que eu faço tão bem que eu nem percebo o que eu faço, que eu nem sei como explicar o que eu faço. Outro ponto interessante, o que eu faço que as pessoas falam, nossa, você faz isso muito bem, você é muito bom fazendo isso, e às vezes a gente não percebe, né? E o seu caso É, foi muito isso, a fotografia, as pessoas já falavam para você, quando você ia tirar as primeiras fotos, eu me lembro muito quando você ganhou a primeira a máquina, né? Foi uma máquina rosa, se eu não me engano, lilás. foi uma Sony, na verdade, a minha tia tinha uma, e aí eu fiquei, tipo, alucinada na dela. Aí eu falei, não, eu quero uma. E aí eu não lembro se o. Que era uma lojinha lá em São Paulo. Eu não lembro se ele dividiu ou se a minha tia pagou e depois eu paguei. Eu sei que eu fui fazendo alguns trabalhos ajudando ela para poder pagar. Mas eu, Uhum. nossa, eu queria de todo jeito. E aí eu consegui.
E por muito tempo eu fotografava de tudo. Fotografava bicho, flor, natureza, gente, todo mundo. E eu me Era lembro muitas que fotos, às inclusive vezes, eu tenho todas. exatamente, eu me lembro às vezes a gente não queria tirar foto e você tava ali, ai, não, vamos tirar isso porque eu preciso ficar boa nisso, eu preciso aprender aquilo. E é muito interessante isso, porque você se permitiu a isso, né? Sim. É sempre até agora, né? Eu saio para um ensaio e às vezes a pessoa já tá aguentando mais e eu tô lá, tirando foto. Eu não vejo nem a hora passar, eu só termino o ensaio quando tá escuro, porque aí eu realmente vejo que tá na hora de ir embora, senão eu tô lá até agora. É muito isso, porque você tem um porquê muito forte, você encontrou isso, você encontrou sua Sim. causa, sua essência. E quando nós encontramos, Lê, só flui, a gente vai ter uma vida mais equilibrada, a gente vai ter mais felicidade, a gente vai ter mais bem-estar. Sim, nós vamos ter desafio o resto da nossa vida, todo momento vai ter momentos É, legais, momentos não tão legais, momentos que você vai pensar em desistir, mas o porquê precisa estar muito forte. Já depois que você se reconectou, depois que você falou, não é isso, você já pensou em desistir? no começo sim, porque eu comecei e eu achei que eu ia chegar lá no topo muito rápido, e não é assim que funciona. Eu acabei de começar, tem pessoas que têm mais dificuldade, tem pessoas que são mais rápidas, cada um tem o seu jeito, né? Então eu achava que eu estava começando, que eu já estava há 2 anos estudando e faz mais de um ano que eu estou fotografando. Eu achava que eu tinha que estar lá no topo, que eu tinha que estar fazendo foto igual os outros fotógrafos. Mas aí agora eu fui entendendo que não é bem assim. Eu tenho meu tempo. E agora eu já tô sentindo que eu melhorei, que eu tô onde mais que eu quero estar. Mas eu quero melhorar mais. Mas só que a gente quer as coisas muito rápido, nem sempre é assim. A gente tem que ter paciência. Eu já pensei em desistir sim no começo, mas agora não mais. Agora eu já não tenho mais esse pensamento. Agora Legal. eu tô firme. Legal. Percebe como o processo é muito importante? O processo você precisa curtir, você precisa ter muita leveza, porque então vai vir algo e vai te dar uma balanceada e você vai acabar desistindo como aconteceu anteriormente, né? Anteriormente foi assim, é porque eu não tinha certeza. Antes eu ficava com medo de investir. Eu falava, não, mas e se não foi isso? Eu tô investindo, se não foi isso, eu tô gastando dinheiro e não tô tão assim firme, né? E aí eu desisti. Aí dessa vez eu ainda tive dúvidas. Mas só que eu falei, não, eu descobri que é isso, vi que é isso mesmo, meu coração bateu mais forte. Só que eu não investi porque eu tava com medo, né? A gente fica com medo, né? Aí eu falei, não, eu vou com medo mesmo. E comecei a investir, fazer curso, investir. Eu falei, não, agora eu vou, ou vai ou vai. E tô assim até hoje. O negócio tem que ir pra frente, pra trás eu não vou voltar mais, igual, porque aí eu fico pensando, se eu não tivesse desistido lá em 2013, talvez hoje eu estaria onde eu já queria estar, né? Como eu quero estar agora, em questão de 2 anos, né? Só que não é assim que funciona. Tem que ter paciência. Percebe, Lê, como é fundamental todo o processo, toda a construção. Talvez, se você tivesse focado, talvez você não ia ter o resultado que você tem hoje, a cabeça que você tem hoje. Então, tudo acontece do jeito que tem que de fato acontecer. Tem, sim. Você você teve que passar por todo esse processo de amadurecimento. Não é só descobrir o que eu quero fazer, o que eu quero ser, como eu vou servir as outras pessoas, a causa. Mas sim, você tem que estar preparado para isso, né? Para Sim. seguir isso em frente. Então, talvez naquele momento, em 2014, quando você comprou a segunda máquina e tudo mais, talvez não era o momento de fato. Você tinha que trabalhar a sua evolução, o seu porquê, a sua causa, a sua história. Você precisaria conhecer de fato quem você é para depois estar nesse processo, né? Como você está hoje. Hoje você é 100% fotógrafa, né? É. E eu acho que antes também eu não estava pronta para abrir mão.
abrir mão das festas, abrir mão da, né, da vida assim, que eu era mais nova, né, mais adolescente. Então eu não tinha a cabeça boa ainda para isso. Não estava pronta para abrir mão de nada, como eu tive agora, né? Porque a gente, quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que abrir mão de outras coisas. Não dá para ter tudo, né? Igual eu tive que queria seguir meu sonho e tudo, eu tive que abrir mão de algumas coisas, focar e tudo mais. Então a gente tem que escolher, né, o que a gente quer e seguir firme. Uhum. Olê, como que foi para você o processo de autoconhecimento? Para quem não sabe, a Lê fez um processo de autodesenvolvimento de 6 meses, se eu não me engano, né, Lê? Em 2017? Acho que foi em 2017 para 2018, 2018 para 2019. Acho que foi. E como que foi isso para você? No começo, no meio? Quais foram os desafios principais que você teve que saber evoluir, saber lidar? Porque não é um caminho reto, né? Tem curvas, tem buraco, nunca vai ser perfeito, nunca vai ser pleno, imediato, vai ser um caminho com montanhas. Como que foi? Conta um pouquinho para nós. O começo foi bem desafiador, né? Eu não sabia no que eu era boa, eu não tinha talento, eu não tinha nada. Eu era ruim em tudo na minha cabeça, né? Porque eu não parava para pensar. Eu não tinha qualidade. Eu só sabia meus defeitos, né? Os defeitos eu tinha na ponta da língua. E aí, para mim, foi muito bom, porque eu vi que eu tinha qualidade, sim, eu era uma pessoa boa, sim, eu podia ser o que eu quisesse, bastava eu querer. No começo, eu tive bastante dificuldade, né? Sempre eu te procurava, pedia ajuda. E no começo, eu tive vontade de parar, mas eu falei, não vou parar, porque é uma oportunidade única, porque eu quero mudar. E essa é a hora. Só que eu preciso ter força de vontade e coragem, né? Porque eu sempre havia uma coisa difícil e parava. Ai, não, é difícil, não vou parar, vou parar. E aí eu falei, não, dessa vez eu não vou parar. Eu vou perguntar e eu vou conseguir. E aí foi onde eu descobri muita coisa. Descobri meus talentos, descobri meus valores, né? Que é a minha família, que agora para mim é a primeira coisa da minha vida. Aí depois, no meio, foi mais tranquilo. O meio, né, que foi depois das descobertas. Depois veio o meio, que foi a descoberta da fotografia, que foi, nossa, foi incrível. E aí eu já estava mais tranquila, já estava conseguindo mais desenvolvendo o processo, né? E o final, então, nem se fala, foi perfeito. Que legal. Percebe o quão de fato o ser humano, as pessoas têm dificuldade de olhar as coisas boas que elas fazem, né? O que que ela faz de bom, identificar e até aceitar isso. Às vezes as pessoas têm dificuldade até de aceitar um elogio, tipo, tipo assim, nossa, seu cabelo tá bonito hoje, como você tá bonita, você tá feliz, você tá alegre. Aí a pessoa começa já a arrumar desculpa. Não, Verdade. imagina, hoje eu nem arrumei meu cabelo, hoje eu não fiz isso. Então, esse já é um processo de negação. Às vezes é tão negativo que não consegue olhar as coisas boas que tem em si mesmo. Por isso que o processo de autoconhecimento começa a partir de dentro de você. Você identificando esses padrões, essas emoções, o negativismo, o pessimismo que você tem dentro de você e como eu vou trabalhar isso no decorrer, porque influencia muito no seu processo, não só na sua vida pessoal, como profissional, que tudo não é sistêmico, né? Tudo está interligado. Então, se você não estiver bem na sua área profissional, provavelmente você não vai estar bem na sua área pessoal também, porque um é um complemento do outro. E é incrível quando a gente se conecta com os nossos valores, que são as coisas mais importantes que a gente preza nessa vida, e descobre e olha de fato para isso e vê, será que eu estou fazendo, tendo ações em prol dos meus valores? Por isso o sentido do trabalho é muito isso, é você estar feliz, é você querer estar naquele lugar, independente se é uma organização, se é um empreendedorismo, se é um negócio seu, mas você querer estar ali. Ali tem os valores que você preza de vida.
E foi aonde você fez toda essa virada de chave, né, Lê? Nossa, eu agradeço muito por isso, porque eu fico imaginando. Agora onde eu tô, eu fico imaginando se eu tivesse lá onde eu tava, né? Sem vontade de nada, sabe? Não consigo mais. Não consigo. E sem falar, eu me lembro muito, eu e a Eliara já somos amigas há muito tempo, desde a época que eu morava em Minas Gerais, então a gente se conhece muito a história uma da outra, principalmente do autoconhecimento, que eu tive o prazer de mentorar a Eliara aí durante alguns meses. O processo físico, né, do nosso corpo. Percebe quantas desculpas você arrumava para olhar para você, para olhar para o que você queria, para ver o que você queria daqui 2, 3 meses, lembra, Lê? É sempre uma desculpa. Ah, eu não posso. Ah, eu não consigo. Ah, eu não tenho dinheiro. Era sempre uma desculpa. E aí eu ser firme, né? Mas como? Por quê? Mas o que você quer? E sempre assim. E aí eu falava, aí que eu ia parar pra ver, né? Mas é verdade, né? Por que que é difícil? Não é difícil. Aí você mostrava que não era tão difícil assim. Na verdade, eu nem falo mais difícil, né? Agora eu só falo desafiador, porque nada é difícil nessa vida. É só um É, desafio que a gente consegue resolver. Lê, quais foram os maiores aprendizados que você teve até esse momento agora sobre a sua vida, sobre a sua carreira, sobre a sua vida pessoal, sobre o sentido do trabalho, toda essa ressignificação que você fez? Para mim é que sim, é desafiador, às vezes pode até ser difícil, você pode ter vontade de desistir e achar que você não vai conseguir, que às vezes é uma coisa muito longe, mas se a gente planejar, sentar, conversar com alguém, procurar uma ajuda, a gente consegue, porque para mim era impossível, eu não tinha nada. Eu não tinha nada. Eu só tinha vontade quando eu descobri, né? E aí eu fui colocando no papel e eu vi que era possível. Bastava eu abrir mão de uma coisinha aqui, uma coisinha ali que eu podia conseguir. E foi aí que eu comecei a mudar, né? Ver que realmente era possível. Eu tive vontade de desistir algumas vezes, tive. Não foi fácil, eu chorei muitas vezes. Mas só que era uma vontade que eu tinha muito grande dentro do meu coração. Era tudo que eu queria. Eu só pensava nisso. E aí eu falei, não, eu vou conseguir. Eu coloquei na minha cabeça que eu ia conseguir do jeito, demorasse o tempo que fosse. E aí eu pensei, e até eu tô aqui para falar para as pessoas não desistir. Às vezes vai ser difícil, você vai querer desistir, mas a gente tem que ter paciência. Eu nunca tive paciência, mas só que eu não desisti. Eu fui, agora eu tô paciente. Mas isso é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo. A gente tem que procurar outras pessoas e pedir ajuda, apoio. Eu sempre tive muito apoio de muitas pessoas da minha família, o apoio da Thaís também. Então a gente tem que correr atrás sim dos nossos sonhos, não pode deixar parado, porque quanto mais você deixa, mais tempo você está perdendo, né? Ou às vezes não é o momento ainda, mas só que você não pode, você tem que colocar o que você tem que fazer em algum momento, se preparar para isso, né? A procrastinação, né, que você tinha muito em você, ela só vem por alguns motivos. Você não se conhecer totalmente, você não ter um porquê, uma causa de fazer aquilo muito forte. Então, se você não tiver isso, a tendência é você procrastinar mesmo. Porque você não sabe o quão de fato é importante aquilo que você precisa fazer. Ah, eu só preciso fazer, então deixa para amanhã, e vai postergando, postergando, até você desistir, né? Até falar, ai, não, não tô pronto, ou aí estuda, 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 aí tem que colocar em ação, não coloca. Então, é muito isso, a procrastinação vem por esse motivo, de você não se conhecer de fato e não entender o porquê daquilo. E eu percebi também que depois que eu descobri a fotografia e tudo, quando eu tô me afastando e tô deixando de lado, eu começo a ficar triste, para baixo, nervosa. Eu vejo que eu tô me afastando do que eu realmente quero, né? Que é a fotografia. E aí eu paro, eu falo, não, deixa eu voltar, porque isso ficar longe tá me fazendo mal, entendeu?
Uhum. Nós vamos ter vários momentos. É que quando acontece algo conosco, a gente já fica mais consciente, né? E aí a gente cai, por mais que a gente caia no mesmo padrão, a gente está mais consciente, tipo assim, eu tô afastando do meu sonho, mas agora eu já sei qual é o meu sonho. É só eu dar mais um passo. Qual o próximo passo? Às vezes a gente quer dar um passo tão gigante, a gente fica comparando com os players aí do mercado, as pessoas mais experiente, né? Mas que tiveram as suas histórias, que foi uma construção. Nada é do dia para a noite, é uma É, construção até você estar preparado para viver aquilo. E não significa que quando você estiver preparado não vai ter desafio, aí que tem mais desafio ainda. Mas é encontrar esse equilíbrio e se perceber e se perguntar qual o primeiro passo hoje que eu preciso dar em prol do meu sonho, em prol da minha causa, do meu propósito, do meu talento. sim, e às vezes eu percebo que, assim, eu também, e muitos dos cursos que eu vejo, eles falam, às vezes a gente fala assim, amanhã eu faço, porque eu não tenho tal coisa ainda. Ai, porque eu ainda não fiz tal curso, ou porque eu ainda não sei tal coisa. Não espera, gente, começa hoje. Começa hoje, porque quanto mais você demora, mais tempo vai levar para você chegar onde você quer. Porque agora eu aprendi, né? Porque no começo eu falava assim, mas eu não tenho câmera. Mas aí mesmo assim eu comecei estudando, né? Eu falei, não, vou estudar por enquanto, já que eu não tenho ainda equipamento. Mas eu também às vezes deixava de fazer algumas coisas porque eu não tinha tal coisa. Mas agora não, agora eu falo, agora eu vou como que eu tenho, como que eu sei e vou. Não posso ficar esperando. Esse é um ponto importantíssimo. Às vezes a gente espera um momento certo, a gente espera ter as ferramentas certas, a gente espera ter tudo certo. E aí a gente acaba esquecendo que nós vamos construir o certo, nós que vamos construir em prol dos resultados, em prol para comprar aquilo outro, percebe? É muito isso, uma Sim. construção. E nós que preparamos os momentos, nós que preparamos os recursos. Então, se a gente não estiver muito aberta para isso, a tendência é frustração. Olê, e conta para nós como que é hoje fazer um ensaio fotográfico, como você fica, como você fica antes e pós o Então, ensaio. normalmente é as clientes que ficam ansiosas, né? Mas no caso eu também fico, eu fico ansiosa, eu fico, nossa, eu penso em cada detalhe, eu converso tudo certinho com a pessoa e eu vou super animada, nossa, é a melhor coisa. Eu abro mão de final de semana, de feriado, eu abro mão de qualquer coisa para estar no ensaio, porque, nossa, é a coisa que eu mais gosto na vida. E qual que é a É, sensação disso que traz para você pós-ensaio? Como você fica? eu me sinto muito feliz, realizada, eu penso que eu estou vivendo o meu sonho, né? Porque pensar que até um ano atrás eu não estava vivendo desse sonho que eu sempre gostei e estava meio apagado, né, na minha vida. Eu tinha esquecido do que eu realmente gostava. E eu não sei nem pôr em palavras o que eu sinto às vezes, porque, nossa, tô vivendo um É tão sonho. grande. Eu tô vivendo um sonho que eu sempre tive e agora eu consegui realizar, graças a Deus. E a você que me ajudou também muito. Nossa, teve Ah, muita gratidão. paciência, né? A Eliara fala algo muito incrível sobre fotografia, pessoal, que ela diz assim, que ela não vai simplesmente tirar uma foto, né, Lê? Você vai despertar a autoestima, o amor próprio das pessoas. E às vezes as pessoas estão tanto tempo sem dar um sorriso, sem estar com a autoestima elevada, e ela transmite tudo isso para as pessoas através das fotos que ela faz. A foto é só o servir, mas o meio desse caminho é toda a transformação que ela faz no ensaio. Não é só um ensaio, né, Lê? É muito mágico isso, né? Se a pessoa tá feliz no ensaio, eu tô feliz também. Eu até, se for preciso, até deitar no chão e rolar, eu deito. Pra pessoa ficar feliz pra mim fazer a foto, né?
É muito incrível isso, porque você acaba despertando algo profundo dentro das pessoas, né? E a maneira que você materializa isso é através da foto, mas todo o processo, toda a autoestima, toda a inibição que você tem que fazer com as pessoas, para as pessoas acessarem de fato o poder pessoal, aquela vontade, aquele prazer, ela ser ela mesmo no ensaio, porque no começo fica meio inibido, né? Então é muito lindo o É. trabalho que você faz, porque não é só isso, é o amor, é a autoestima, é o poder pessoal. Pessoal, a gente tem 15 minutinhos ainda. Vocês têm alguma pergunta que vocês querem fazer para a Eliara sobre como ela ressignificou o sentido dela de trabalho? Ou fazer alguma pergunta para nós? Manda aqui. Deixa eu ver aqui, a Aninha. Pessoal mandando coraçãozinho. É a galera aí zoando eu aí no comentário. Moça, sábado você vai poder deitar e rolar para tirar altas fotos. Que incrível, que incrível. Ele é conectado agora com seus talentos, com as suas virtudes, com seus valores. Como que você se vê agora como pessoa? Para a sociedade, para você? Você se vê uma pessoa Ah, mais alegre, mais entusiasta? mais alegre, mais de bem com a vida, realizada, né? Fazendo o que eu gosto. E, e não mudei, né? Eu sou a mesma pessoa que eu era antes. Igual, às vezes, não é porque eu tô conseguindo o que eu quero que eu vou mudar o que eu sou. Então eu prezo muito por isso também. Ser o que eu era antes, ser o que eu sou agora e continuar sendo do mesmo jeito. E muito louca também, sou um pouco louca, doidinha. Ai, Lê. A Lê é muito engraçado. Mas é muito, muito mágico isso quando você está conectado, né? Porque assim, você teve todo o processo de identificação dos seus talentos, identificar o que você gostava de fazer, o que você tinha de talento, mas que você não tinha tanto desenvolvido. Então foi esse, o primeiro foi o processo de identificação. Depois foi o processo de valorização. Como eu vou impulsionar? Como eu vou valorizar os meus talentos? Como eu vou impulsionar isso ainda mais, né? E aí depois foi o direcionar, né? Que é da onde você direciona o que é o seu servir, que é o resultado que você tem em prol do mundo, em prol da sociedade. Eu acho que não tem perguntas aqui, não, né? Ai, a Aninha, que live linda! É tão lindo descobrir a missão, parabéns! Obrigada a todos. Ó, o pessoal tá mandando Agora já posso ficar até coraçãozinho. amanhã, gente. Agora já passou o nervosismo já, e a timidez. E agora a gente já está concluindo. Lê, qual a mensagem que você passa para as pessoas? Qual a ideia central que você teve, que você passou, que você superou, que você quer compartilhar com as pessoas? Eu acho que eu até já falei, né? Mas vou repetir de novo. Que assim, no começo eu colocava muito empecilho, né? Falava que eu não podia, que eu não conseguia, que tinha muita dificuldade. E igual eu até faço isso pessoalmente. Eu sempre estou ajudando, falando para a pessoa, não, faz isso, é boa nisso, vai atrás, não perde tempo. Porque, gente, não tem nem palavras para falar que agora eu estou vivendo do que eu realmente amo, do que eu gosto, que é a fotografia, né? Então, eu queria que todo mundo pudesse viver isso, porque é muito bom, é mágico você fazer o que você ama. Você não trabalha um dia na vida. Eu não trabalho, eu não Que trabalho mais. legal, Agora é só alegria. que legal, Lê. Eu quero agradecer. Eu sei que faltam uns 10 minutinhos, então nós já vamos concluir, pessoal. Eu quero agradecer imensamente você topar vir aqui, né? A Lê, como eu falei no começo, foi uma das pessoas do meu processo de coaching.
Eu sei como é desafiador você estar aqui falando para as pessoas, se expressando, porque eu conheço toda a sua história. Eu quero primeiro parabenizar você se permitir a fazer isso, Obrigada. que já é um grande passo. Tenho certeza que vai ser as primeiras lives aí de muitas que você vai fazer futuramente. E é isso, amiga, te agradecer imensamente. Eu que agradeço, né? É, consegui, mas eu também queria muito poder falar, né? Pôr pra fora tudo isso que eu passei, que eu vivi, porque foi uma mudança muito grande na minha vida. Eu te agradeço também por ter me convidado. E se fosse antes, eu não aceitaria, né, amiga? Mas agora, ixi, agora você pode fazer live, me chamar que eu vou em todas. A Nath está Obrigada por falando ter me assim, convidado. Eliara, vi seu perfil e dá para ver que você faz com muito amor. Parabéns. Ah, obrigada. Ai, eu fico tão Legal, feliz. pessoal. E para a gente concluir, como eu falei no começo, eu tenho um presente para vocês. As 5 primeiras pessoas que me chamarem agora no direct, eu vou presentear essas pessoas com um encontro, uma sessão de 1h30 para me ajudar vocês nesse processo de redescobrir os seus talentos, de conectar com os seus talentos, ou entender ou dar sentido ao seu trabalho. Então, as 5 primeiras pessoas que me encaminhar lá no meu mandar uma mensagem no meu direct que quer e me explicar o atual momento que você está passando hoje, eu vou presentear com esse encontro. E novamente, muito obrigada pela atenção de cada um de vocês. Gratidão. E logo nós faremos mais lives, né, Lê? Uh! Vamos fazer uma por mês, galera. Quem vem na live? Quem vem? Põe aí. Quem que vai vir nas próximas? Pessoal, um grande abraço e muito obrigada. Tchau!